Bom, irmãos, então nós vamos continuar aqui o segundo vídeo, né? Falando a respeito do relacionamento conjugal. E no primeiro vídeo, eu terminei com Gênesis capítulo 2, versículo 18. E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. É interessante que Deus, vendo que o homem, apesar de perfeito, vivendo no paraíso, Deus disse que não era benéfico para o homem. Interessante que essa palavra no hebraico não é bom, né? Não era benéfico, não era agradável, não era correto, né? Que o homem ele estivesse só. E aí o Senhor diz: far-lhe-ei, vou instituir, vou produzir uma adjutora, uma auxiliadora, aquela que ajuda, aquela que presta socorro, aquela que auxilia, uma assistente. Observe a importância de vocês mulheres na vida do marido. Quando um ou os dois não entendem isso, perde-se uma regra espiritual valiosíssima: ajudar, socorrer, apoiar. Só a mulher pode fazer pelo seu marido. E é interessante que o marido não vê, muitos maridos não veem suas esposas como auxiliadoras e muitas esposas não se veem como auxiliadoras. Elas simplesmente ignoram a sua importância na vida do marido. E aí eu pergunto, como está a vida do seu marido? Seja espiritual, seja conjugal, como ela está? Há esposas que só veem o marido como o seu mantenedor. Já prestou atenção nele? Ele está bem? Tem sido ajudadora? Sabe o que significa a palavra só? No hebraico quer dizer alguém isolado, alguém à parte. Eu não estou falando de isolamento social ou familiar. Estou falando do isolamento conjugal. Aqui está a maior dica para quem ainda não é casado e quer saber como escolher o pretendente. Você não precisa sair namorando todo mundo em busca de casamento. Conheça a pessoa. Avalie você, moça, se você irá corresponder a essa determinação de Deus. E você, rapaz, avalie se a pretendente irá corresponder a esta determinação de Deus. Porque não é questão de machismo, é questão de compreensão e de lógica. Qual é a importância da mulher? O que ela pode fazer, ninguém poderá fazer. E muitas das vezes o homem, ele busca no pai, busca na mãe, na irmã, no amigo, algo que só a esposa pode fazer. Ser adjutora, aquela que vai socorrê-lo, que vai apoiá-lo. E muitas das vezes a jovem, né, quando conhece o rapaz, e ao conhecer os seus ideais, os seus propósitos, ela, ao se avaliar, ela vai dizer: eu não vou corresponder a isso. Vamos dar um exemplo. Ela conhece um rapaz e esse rapaz tem desejo de ser missionário lá na África ou ir para a China. E aí ele começa a contar para ela dos seus ideais, está se preparando para missões. E ela, com os seus olhos espirituais, com o seu entendimento espiritual, ela vai ver que ela não vai corresponder a isso. Ela não tem essa mesma chamada, ela não tem essa predisposição espiritual, nem física, nem mental, de atender. Então eu vou ser um transtorno para ele. Eu não vou ajudá-lo, eu não vou auxiliá-lo. Imagina que não seja missões, mas um determinado propósito, um determinado plano da vida desse rapaz, desse varão. E ele pretende ir lá para a Amazônia ou para um outro estado, ou a sua profissão, ou o seu ideal de vida é exatamente o oposto daquilo que você quer.
que você deseja. E você diz, eu não vou ser uma adjutora para ele, eu vou ser um transtorno na vida dele. Então é fácil a jovem identificar o varão que é para ela. E às vezes a pessoa vai procurar profeta para saber se o profeta, Deus revelou, é de Deus. Deus revelou, quer que caia uma palavra lá do céu, na cabeça, para dizer se o varão é ou não é de Deus, ou se a varoa é ou não é de Deus. Não é por aí, irmãos. Deus já dá a dica lá em Gênesis. Por que que Deus fez uma adjutora? Por que que Deus fez uma adjutora? Far-lhe-ei uma adjutora idônea para ele. Será você idônea para ele? Os propósitos de vida dele, ele vai ter que prestar contas a Deus. Veja bem, a responsabilidade é individual na escolha, não é? Então não entra já num propósito de casamento, de namoro, de noivado com uma pessoa ao qual você já vê que não vai andar de acordo com ele. O propósito dele é diferente do meu. É bonitinho, engraçadinho, né? Bem atraente, mas isso não é sinal de que é de Deus. Então não pense com o sentimento, pense com a razão bíblica. E a Bíblia já te dá a primeira dica aqui. E você, rapaz, ao falar dos seus projetos, se seus projetos estão diante do Senhor, ou se não estão diante do Senhor, a responsabilidade é sua. E você vai sofrer as consequências das suas decisões. Mas você deve observar se a jovem em questão ela vai corresponder. Ela vai ser um tropeço ou uma adjutora. Então não é questão aí de machismo, feminismo, tem nada a ver uma coisa com a outra. É bíblica, é Bíblia. E a orientação de Deus é essa. Um sinal claro, uma orientação clara. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja o quê? Para ajudá-lo, para socorrê-lo, para apoiá-lo. Só a mulher pode fazer isso pelo seu marido. E vocês que são casados, está em disputa aí até de dentro da igreja, né? Há divergências. A mulher, uma vez, uma esposa de um pastor disse que o marido deveria entender e apoiar o ministério dela. E eu perguntei para ela, mas o ministério da esposa é auxiliar o seu marido. O ministério da sua esposa é apoiar o seu marido. E é algo que ninguém pode fazer por ele a não ser a irmã. Você faz o que na igreja? Você canta, você faz isso, aquilo outro, isso está ocupando, isso está deixando você tão ocupada que você não está cumprindo com uma determinação de Deus para a sua vida conjugal? Observa bem, eu não tenho tempo nem para casa, eu não tenho tempo nem para o meu marido. Seja o seu trabalho, eu conheço um casal que acabou se separando porque a esposa conseguiu um emprego, trabalhava numa faculdade, e ela ficava até de madrugada preparando aula, e o marido ficou de lado. Nas horas vagas dela, ela dava atenção às crianças, e o marido ficou de lado. E aí, com o tempo, o casamento acabou. Por quê? Uma regra básica, importantíssima. Você, esposa, você é a única capaz de ser ajudadora do seu marido. Aquela que vai socorrê-lo, olha, apoiar, ajudar. Quem é que pode socorrer o seu esposo? Hein? Deus disse que ele estava só, não é bom que o homem esteja só. Você já parou para pensar quantas vezes o seu marido tem se sentido só? E eu não estou falando de reunião familiar ou de levar para passear com as crianças, não. Estou falando de entre você e seu marido. Quando é que você tem dispensado tempo para cuidar, tratar do teu marido? Ele
é pastor, é obreiro, é seja lá o que for, sai sozinho para fazer a obra? Hã? Sai sozinho para a obra? Se você é ajudadora, se você é auxiliadora, mas as irmãs estão ajudando ele, ele tem os obreiros que ajudam ele. Ninguém pode fazer esse papel a não ser a irmã. Ninguém. Ninguém poderá ajudar, apoiar e socorrer o seu marido, porque antes de ser pastor, antes dele ser obreiro, antes dele ser o que for, ele é seu marido. E a única pessoa que poderá socorrê-lo será você. E aí, marido, você tem deixado a sua esposa te ajudar? Hã? Conheço o pastor veterano que ele viaja sozinho, que ele já dorme com a mala debaixo da cama e de madrugada se levanta e viaja e deixa a esposa sozinha. Ele não permite a esposa participar do seu ministério, não permite a esposa participar da sua vida, sabe? Não dá atenção à esposa. Tu espera apoio de quem? Quem é que vai socorrer você na hora da dificuldade? Quem é aquela que vai te dar apoio, te dar carinho, te dar uma palavra de ânimo? Você está você está impedindo da sua esposa exercer o ministério dela, que é cuidar de você. Você está impedindo a sua esposa de exercer a função que só ela pode exercer e ninguém vai exercer tão bem quanto ela, porque ninguém foi capacitado por Deus para exercer esta função a não ser a sua esposa. E você está ignorando isso. Você prefere estar com seus amigos. Uma vez encontrei um casal no mercado e a esposa chegou para mim e falou assim: Olha, esse aqui, desde que casou, continua com a vida de solteiro. Me deixa final de semana para sair com os amigos. Veja bem, é uma questão de entendimento, é uma questão de compreensão, não é? Quando o salmista diz: Senhor, me dá entendimento, me dá instrução, me dá prudência, Senhor, segundo a tua palavra. E aí você está impedindo da sua esposa exercer aquilo que só ela poderá exercer. Entendeu? Então, quando a Bíblia diz que Deus viu que não era benéfico, não era agradável para o homem estar sozinho, estar isolado, vou construir, vou instituir, olha, uma adjutora, uma auxiliadora, alguém que lhe presta socorro, aquela que o auxilia. Veja, irmãos, que essa palavra ela não pode ser, de maneira alguma, essa regra não pode ser violada. Então você, marido, você, esposa, passem a compreender a importância de um para o outro. O seu marido precisa de você como adjutora. Exerça essa função, prepare-se para ela. Tá? Porque ser adjutora não é fácil não, né? Socorrer alguém que precisa de ajuda não é para qualquer um. Então você precisa se preparar. Você precisa buscar Deus. Você precisa buscar conhecimento bíblico. Você precisa buscar instrução de Deus para ajudar o seu marido. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica o lar. Edifica em torno do quê? Em torno da palavra ou em torno de caprichos, de vaidades? Hein? Está edificando sua casa sobre o quê? E você, marido, precisa compreender que a sua mulher foi instituída por Deus para te socorrer, tá? Não busque isso de mais ninguém a não ser da sua esposa. Outra coisa a considerar é a unidade do casal estabelecida na Bíblia. Em Mateus 19, no capítulo 4, no capítulo 19, no versículo 4 ao 6, diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que os fez, né, aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Olha, irmãos, essa palavra se unirá, no grego, ela quer dizer grude, grudar, aderir, colar, cimentar.
Olha, colados no mesmo jugo, serão apenas uma só carne. Você já parou para imaginar quando uma pessoa quer fazer um bolo, quando a pessoa quer fazer uma massa e ela pega, vamos supor, o bolo, né? Farinha, ovos, açúcar, mistura tudo. Depois que mistura tudo, tem como separar? Tem como depois separar o ovo? Não tem. Quando o pedreiro vai fazer lá o cimento, ele pega lá a areia, ele pega o cimento, água, mistura tudo. Depois de tudo misturado, tem como separar? Mas é isso que a palavra está querendo dizer aqui. Serão dois, uma só carne, né? Portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá. Essa palavra unir quer dizer grudar, aderir, colar, colados no mesmo jugo, e serão apenas uma só carne, serão apenas um. Vocês são um aos olhos de Deus. O jugo de um recai sobre o outro. O jugo de. É interessante como Deus faz isso, porque colados no mesmo jugo, ser uma só carne, é sofrer as mesmas coisas, é se beneficiar das mesmas coisas, é vencer as mesmas lutas, os mesmos obstáculos, as mesmas conquistas são conquistadas, as mesmas derrotas são experimentadas, as mesmas sensações, os prejuízos e os benefícios e as vitórias ou as derrotas vão recair sobre um só. E aí que eu quero que você pense nessa unidade, nessa bênção que Deus, desse mistério, digamos assim, que Deus já criou lá atrás para o casal. Relacionamento conjugal sem unidade é impossível. Bom relacionamento é impossível se essas regras elas são ignoradas. Outra grande regra, as regras de Deus para o relacionamento conjugal, né? Ela pode ser definida com uma só palavra: intimidade. Unidade. Acabou. Intimidade. Unidade. Lembra que Jesus falou: uma casa dividida não subsistirá? Mas vocês foram colados no mesmo jugo. E aí, as dificuldades da vida, o mau gênio, o mau temperamento, né? a, aquilo que a teimosia de cada um está dividindo o reino, está dividindo a casa, está tentando separar a massa. E como vai fazer isso? Se aos olhos de Deus vocês são uma só carne, vocês são uma só massa, estão colados por Deus no mesmo jugo, o que cair sobre um vai recair sobre o outro. O que vier sobre um, virá sobre o outro. Não ignore essas regras importantíssimas da palavra de Deus. Vocês são um, instituídos por Deus. Sua esposa é adjutora. Deus disse que não é bom que você esteja só. Não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. E agora, irmãos, no próximo áudio que eu vou fazer, nós vamos entrar sobre essas regras, nós vamos falar sobre essas regras, tá? Vamos falar um pouco mais profundo sobre essas regras, mas eu quero aqui nesse segundo áudio que você pense bem. Não é bom ficar sozinho. Ser adjutora, só sua esposa pode ser, hein? Não substitua ela por amigo, por colega na igreja, seja onde for. Não, ninguém pode, nem mamãe, nem papai, tá? Nem irmãozinho. Ninguém pode fazer na tua vida, preencher a tua vida como tua esposa, tá? Ah, mas a minha esposa é assim assado. Mas ela, ao se enquadrar na palavra, ela vai observar que ela tem uma responsabilidade dada por Deus de ser sua adjutora. E ela vai precisar se enquadrar dentro da palavra. E já já, no próximo áudio, no próximo
na próxima aula, né, que eu for dar, ela vai entender e vocês vão entender a função de cada um para com o outro e como fazer isso, tá? Que Deus abençoe, que Deus derrame sobre vocês entendimento, que Deus abra, né, o entendimento de vocês para essa compreensão, tá? Que o Senhor lhes dê a sua paz. Amém.